Olá! Sente-se, que eu te conto. A casa na Rua das Acácias sempre teve algo de estranho, mas ninguém na família quis admitir isso quando assinaram um contrato de aluguel. Era uma construção antiga, com paredes altas e janelas que pareciam observar quem passava pela calçada. O papel de parede descascava em alguns cantos, revelando camadas e mais camadas de diferentes épocas, como se a casa guardasse a pele de todas as vidas que já abrigara. A mudança aconteceu em março, quando o verão começava a dar seus últimos suspiros antes do outono. Marina e Roberto trouxeram poucos móveis, a maioria herdada da avó de Marina, que havia falecido 6 meses antes. A pequena Alice, de apenas 5 anos, corria pelos cômodos vazios, sua risada ecoando pelas paredes nuas. Ela dizia que a casa tinha um cheiro de flores velhas, como as que a bisavó costumava secar entre as páginas dos livros. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Roberto trabalhava como engenheiro e passava longas horas fora. Marina, professora de literatura, havia tirado uma licença para cuidar melhor de Alice, que ainda não frequentava a escola em período integral. As tardes eram preenchidas com desenhos, histórias e brincadeiras no pequeno jardim dos fundos, onde cresciam roseiras abandonadas que ninguém podava há anos. Foi na segunda semana que Alice começou a falar sobre a amiga. Durante o jantar, ela mencionou casualmente que havia brincado com alguém no quarto vazio do segundo andar, aquele que eles planejavam transformar em escritório. Marina e Roberto trocaram olhares, assumindo que fosse uma amiga imaginária, algo comum em crianças daquela idade. Perguntaram o nome da amiga, e Alice respondeu que ela não tinha nome, ou pelo menos não havia dito qual era. As semanas se passaram e a presença da amiga imaginária se tornou mais constante. Alice subia as escadas várias vezes ao dia, dizendo que ia brincar. Marina seguia algumas vezes e encontrava a menina sentada no chão, conversando com o canto vazio do quarto, organizando seus brinquedos em círculo como se realmente houvesse alguém ali. Quando questionada sobre o que faziam, Alice descrevia brincadeiras de chá, de casinha, de escola. Dizia que a amiga era muito quieta, mas gostava de ouvir histórias. Roberto achava tudo aquilo perfeitamente normal, parte do desenvolvimento infantil. Marina, no entanto, começou a sentir um desconforto crescente. Havia algo na maneira como Alice descrevia a amiga que a deixava inquieta. A menina nunca mencionava características físicas, não dizia se era alta ou baixa, loira ou morena. Quando perguntada, Alice simplesmente dizia que a amiga estava sempre ali, esperando por ela. O primeiro incidente aconteceu numa terça-feira chuvosa. Marina estava preparando o almoço quando ouviu um grito vindo do andar de cima. Subiu correndo as escadas e encontrou Alice parada no corredor, pálida, apontando para o quarto. Quando Marina entrou, não viu nada além dos brinquedos espalhados e a janela entreaberta, a cortina balançando com o vento. Alice insistia que tinha visto algo, uma sombra que passou rápido demais. Mas Marina atribuiu aquilo à imaginação agitada da filha e ao clima sombrio do dia chuvoso. Naquela noite, Alice teve o primeiro pesadelo. Acordou chorando, dizendo que a amiga estava triste, muito triste, e que queria levá-la para conhecer outros amigos. Marina a acalmou, cantou canções de ninar e ficou ao seu lado até que voltasse a dormir. Mas quando finalmente saiu do quarto, notou algo estranho. Uma umidade fria na testa de Alice, como se mãos geladas tivessem tocado ali. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil mas perceptível no comportamento de Alice. A menina, antes tão alegre e falante, tornou-se mais quieta, mais distante. Passava horas no quarto do segundo andar, e quando Marina subia para buscá-la, encontrava-a sentada em silêncio, olhando para a parede como se assistisse a algo invisível. As tentativas de fazer Alice brincar no jardim ou assistir seus desenhos favoritos eram recebidas com uma recusa gentil mas firme. Ela precisava ficar com a amiga, dizia, porque a amiga ficava triste quando estava sozinha. Marina começou a pesquisar sobre a casa. Foi à biblioteca municipal e procurou registros antigos. Conversou com vizinhos que moravam ali há décadas. Uma senhora de quase 80 anos, Dona Carmen, que vivia 3 casas adiante, contou que a casa da Rua das Acácias tinha uma história triste. Nos anos 50, uma família morava ali. Tinha uma filha única, uma menina de cabelos escuros chamada Helena, que morreu de uma febre súbita aos 7 anos. Diziam que a mãe nunca se recuperou da perda,
Usou luto pelo resto da vida e raramente saía de casa. Depois que o marido faleceu, ela viveu sozinha naquela casa até morrer, décadas depois, numa noite fria de inverno. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquela história. Perguntou a dona Carmen se havia rumores de que a casa era assombrada, mas a velha senhora apenas deu de ombros, dizendo que toda casa antiga tem suas histórias, suas tristezas acumuladas nas paredes. Quando Marina estava prestes a ir embora, dona Carmen segurou seu braço com força surpreendente e disse algo que ecoaria em sua mente por dias. As mães que perdem seus filhos nunca param de procurar por eles. Nem mesmo depois. Naquela noite, Marina contou a Roberto sobre a conversa. Ele riu, chamou aquilo de superstição de cidade pequena. Disse que não deviam alimentar fantasias. Mas Marina via o desconforto nos olhos dele, a maneira como olhava para os cantos escuros da casa quando achava que ninguém estava prestando atenção. A casa tinha começado a pesar sobre todos eles, mesmo que Roberto não quisesse admitir. Alice parou de comer direito. Beliscava comida no prato, dizia que não estava com fome, que a amiga tinha lhe dado algo para comer. Quando Marina perguntava o que, Alice ficava confusa, como se não conseguisse se lembrar direito. Círculos escuros apareceram sob seus olhos. À noite, Marina e Roberto a ouviam conversando sozinha no quarto. Uma conversa em voz baixa que parecia responder a alguém que eles não conseguiam ouvir. Foi numa quinta-feira que as coisas pioraram drasticamente. Marina havia saído para fazer compras e deixado Alice assistindo televisão na sala. Roberto estava no trabalho. Quando voltou, 1 hora depois, encontrou a casa em silêncio absoluto. A televisão estava desligada. Alice não estava na sala, nem na cozinha, nem no jardim. Marina subiu as escadas, o coração disparado, chamando o nome da filha. Encontrou-a no quarto do segundo andar, em pé diante da janela aberta, os dedos dos pés na beirada do parapeito. O grito de Marina rompeu o ar. Ela correu e puxou Alice para trás, abraçando-a com força, as duas caindo no chão. Alice parecia estar num transe, os olhos fixos mas vazios. Levou alguns segundos até que focasse no rosto da mãe, até que parecesse realmente ver Marina. Quando finalmente voltou a si, começou a chorar, tremendo violentamente. Dizia que a amiga queria lhe mostrar algo lá embaixo, no jardim, que precisavam pular juntas para chegar lá. Marina ligou para Roberto, que saiu imediatamente do trabalho. Naquela noite, eles discutiram pela primeira vez em meses. Roberto queria levar Alice a um psicólogo, achava que a menina estava tendo algum tipo de surto, talvez reflexo do estresse da mudança e da morte da bisavó. Marina concordava com o psicólogo, mas também queria sair daquela casa. Havia algo errado ali, algo que ia além de uma criança com imaginação fértil. Marcaram uma consulta para a semana seguinte, mas não falariam em se mudar até entenderem melhor o que estava acontecendo. Naquela noite, trancaram a janela do quarto de Alice e dormiram todos juntos no quarto do casal. Alice se aninhava entre os pais, pequena e frágil, murmurando coisas no sono que eles não conseguiam entender completamente. O psicólogo, Dr. Henrique, foi gentil e paciente com Alice. Ela desenhou durante a consulta imagens de uma casa, de uma menina pequena, de uma mulher alta. Quando o Dr. Henrique perguntou sobre a mulher, Alice disse que era mãe da amiga dela, que ela usava um vestido preto e às vezes ficava parada no corredor, olhando. O médico orientou algumas técnicas para lidar com amigos imaginários, sugeriu que estabelecessem limites, que ajudassem Alice a entender a diferença entre fantasia e realidade. Mas na noite seguinte à consulta, Marina acordou com um frio intenso no quarto. A temperatura havia caído de forma inexplicável. Levantou-se para verificar se a janela estava aberta e, ao passar pelo espelho da penteadeira, viu por um segundo, refletida no vidro, a silhueta de uma mulher alta vestida de preto parada na porta do quarto. Quando se virou, não havia ninguém. Seu grito acordou Roberto, que acendeu todas as luzes e verificou a casa inteira. Nada. Nenhum sinal de invasão, nenhuma explicação lógica. Alice estava profundamente adormecida, mas mesmo no sono sua respiração era agitada, entrecortada, como se estivesse sonhando algo terrível. Marina sentou-se ao lado da cama da filha e, à luz do abajur, notou algo que fez seu sangue gelar. Na pele clara de Alice, marcas levemente avermelhadas,
como se dedos tivessem pressionado seus braços, seus ombros, sua testa. Marcas frias ao toque, que deixavam a pele gelada onde haviam estado. Roberto viu as marcas e toda sua incredulidade começou a desmoronar. Aquilo não era imaginação, não era fantasia infantil. Algo estava acontecendo naquela casa. Algo que nenhum deles queria nomear, mas que se tornava impossível de ignorar. Passaram o resto da noite acordados, sentados na cama, Alice entre eles, vigiando as sombras que pareciam se mover nos cantos do quarto. Na manhã seguinte, Roberto não foi trabalhar. Ele e Marina decidiram que precisavam de respostas. Voltaram a procurar Dona Carmen, desta vez com urgência. A velha senhora os recebeu em sua casa abarrotada de santos e crucifixos. Quando contaram o que estava acontecendo, ela suspirou profundamente, como se esperasse por aquilo, e começou a falar. Contou que a mãe de Helena, a menina que havia morrido, chamava-se Mariana. Depois da morte da filha, ela não conseguia aceitar a perda. Passava os dias no quarto da menina, conversando com ela como se ainda estivesse viva, vestindo roupas de luto que nunca mais tirou. Os vizinhos ouviam choros durante a noite, viam luzes se acendendo e apagando em horários estranhos. Mariana dizia que Helena voltava para visitá-la, que não estava realmente morta, apenas em algum lugar entre os mundos, esperando para voltar completamente. Com o passar dos anos, Mariana foi ficando cada vez mais reclusa, mais estranha. Alguns diziam que ela praticava rituais, que tentava trazer a filha de volta através de meios que não eram naturais. Quando morreu, encontraram seu corpo no quarto que havia sido de Helena, vestida de preto, deitada como se dormisse, um sorriso tranquilo nos lábios. E desde então, segundo Dona Carmen, cada família que se mudava para aquela casa com crianças pequenas acabava saindo antes de completar um ano. Sempre algo acontecia. Sempre as crianças começavam a falar sobre uma amiga, sobre uma senhora de preto. Marina sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Perguntou a Dona Carmen o que deviam fazer. A velha senhora disse que precisavam de ajuda, de alguém que entendesse dessas coisas, que pudesse ajudar aquela alma a encontrar paz. Ela conhecia um padre, Padre Augusto, que havia ajudado outras famílias em situações semelhantes. Ele não fazia exorcismos como nos filmes, mas bênçãos, orações, ajudava as presenças perdidas a seguirem seu caminho. Padre Augusto era um homem de meia idade, de expressão gentil mas séria. Quando visitou a casa naquela tarde, caminhou lentamente por cada cômodo, segurando seu rosário, murmurando orações em latim. Parou por mais tempo no quarto do segundo andar, aquele onde Alice passava tanto tempo. Ficou ali, em pé, de olhos fechados, por longos minutos. Quando desceu, seu rosto estava pálido. Disse que havia duas presenças na casa. Uma era de uma criança, uma menina jovem, confusa, presa entre este mundo e o próximo, não entendendo completamente que havia partido. A outra era mais forte, mais determinada. Uma mulher que não conseguia deixar ir sua filha, que a mantinha presa ali através de seu amor desesperado e possessivo. E essa mulher, agora, havia voltado sua atenção para Alice, vendo nela talvez uma chance de ter novamente o que havia perdido. Padre Augusto explicou que precisaria fazer uma série de bênçãos, mas que o mais importante era que a família se mantivesse unida, forte em sua fé e em seu amor. Que não permitissem que o medo os dividisse, porque era isso que aquelas presenças se alimentavam, da vulnerabilidade, da solidão, do desespero. Marcaram para que voltasse no dia seguinte para realizar o ritual. Mas aquela noite seria a mais longa de suas vidas. Alice se recusou a jantar, disse que estava cansada e queria dormir cedo. Marina e Roberto concordaram, mas decidiram que dormiriam novamente todos juntos. Prepararam o quarto do casal, colocaram Alice na cama grande, ficaram um de cada lado dela. Leram histórias até que seus olhos começaram a fechar, e mesmo depois continuaram ali, vigilantes, atentos a qualquer som estranho. Devia ser por volta de 3 da manhã quando Alice começou a se mexer. Seus olhos se abriram, mas havia algo errado neles. Não era o olhar de uma criança de 5 anos, mas algo mais antigo, mais cansado. Ela se sentou na cama e disse, com uma voz que não era completamente sua, que precisava ir, que a senhora estava esperando, que ela havia prometido. Marina segurou a mão de Alice, que estava gelada como gelo.
Roberto acendeu todas as luzes do quarto. Alice tentou se levantar, mas eles a seguraram com firmeza, falando com ela, chamando seu nome, tentando trazê-la de volta. Por um momento, parecia não reconhecê-los. Seu olhar estava distante, perdido em algo que só ela podia ver. Foi então que a temperatura do quarto despencou. A respiração deles se transformou em névoa branca diante de seus rostos. E no canto do quarto, perto da porta, uma sombra começou a se formar. Não era exatamente uma figura, mas a sugestão de uma, como se a escuridão tivesse se condensado e tomado uma forma vagamente humana. Alta, imóvel, observando. Roberto gritou, ordenou que fosse embora, que deixasse sua filha em paz. Segurou Alice com mais força, e Marina fez o mesmo, ambos envolvendo a menina em um abraço protetor. E então Alice gritou, um grito agudo e desesperado, como se algo estivesse tentando arrancá-la dos braços deles. Suas pequenas mãos agarravam as roupas dos pais, as unhas cravando na pele, e ela chorava. Chorava como nunca tinha chorado antes, implorando para não a deixarem ir, dizendo que a senhora queria levá-la embora. Naquele momento de desespero absoluto, Marina começou a rezar, alto, com todas as forças que tinha. Roberto se juntou a ela, e suas vozes preencheram o quarto, sobrepondo-se aos soluços de Alice e ao frio antinatural que os envolvia. Rezaram todas as orações que conheciam, todas as que haviam aprendido na infância e esquecido na vida adulta. Seguraram Alice com amor e determinação, recusando-se a soltá-la, recusando-se a permitir que qualquer coisa tirasse de seus braços. A sombra na porta pareceu pulsar, como se estivesse ficando mais sólida, mais real. E por um breve segundo, eles conseguiram ver um rosto. Uma mulher de meia-idade, bonita mas com olhos vazios, infinitamente tristes, vestida de preto, estendendo as mãos em direção a Alice. Mas então as orações ficaram mais altas, mais desesperadas, e a figura começou a desvanecer, a perder forma, até que não era mais nada além de uma sombra comum projetada pela luz do abajur. Alice desmaiou em seus braços. Sua respiração voltou ao normal, seu corpo relaxou. Marina e Roberto continuaram segurando-a, tremendo, chorando, até que a primeira luz da manhã começou a entrar pela janela. Só então, lentamente, a temperatura do quarto voltou ao normal. O sol nascente trouxe consigo uma sensação de alívio, como se a luz tivesse afastado algo que só podia existir na escuridão. Quando Alice acordou, algumas horas depois, era novamente a menininha que eles conheciam. Confusa, cansada, mas presente. Ela olhou para os pais e perguntou por que estavam chorando. Marina e Roberto se entreolharam, sem saber exatamente o que dizer. Alice não parecia se lembrar de nada da noite anterior, ou talvez estivesse bloqueando as memórias, protegendo-se da única maneira que uma criança sabe fazer. Padre Augusto chegou na hora marcada, acompanhado de outro padre mais velho, Padre Miguel. Juntos, realizaram uma bênção completa na casa. Passaram por cada cômodo, cada canto, aspergindo água benta, recitando orações, invocando proteção e paz. Quando chegaram ao quarto do segundo andar, permaneceram ali por quase uma hora, realizando orações específicas de libertação, pedindo que as almas presas encontrassem seu caminho para a luz. Marina e Roberto, com Alice nos braços, ficaram na sala enquanto os padres trabalhavam. Podiam ouvir suas vozes ecoando pela casa, solenes e firmes. Em determinado momento, houve um som como um suspiro profundo, como se a própria casa estivesse exalando algo que segurava décadas. E então, silêncio. Um silêncio diferente, mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado. Quando os padres desceram, Padre Augusto disse que havia feito o que podia. As presenças haviam sido encorajadas a seguir adiante, mas ele não podia garantir que tivessem partido completamente. Algumas almas se apegam tão fortemente ao mundo físico que são necessários múltiplos rituais, múltiplas orações, para que finalmente encontrem paz. Recomendou que a família mantivesse a casa abençoada, que rezassem regularmente, e que, se possível, considerassem seriamente se mudar. Nos dias seguintes, a casa pareceu voltar ao normal. Alice não mencionou mais a amiga. Não subia ao segundo andar sozinha. Voltou a comer bem, a brincar no jardim, a ser a criança alegre que sempre fora. As noites eram tranquilas, sem pesadelos,
sem presenças estranhas. Marina e Roberto começaram a respirar mais facilmente, a acreditar que talvez o pior tivesse passado. Mas 2 semanas depois, numa noite particularmente fria, Alice acordou novamente. Desta vez, ela não gritou, não chamou pelos pais. Simplesmente se levantou da cama, abriu a porta do quarto e caminhou pelo corredor em direção ao quarto deles. Marina acordou com a sensação de que estava sendo observada e encontrou Alice parada ao lado da cama, os olhos abertos mas o olhar distante. O coração de Marina parou por um segundo. Sussurrou o nome da filha, e Roberto acordou imediatamente. Alice se virou lentamente para eles e disse, com uma voz pequena e assustada: "Posso dormir com vocês? A senhora do vestido preto quer me levar embora." Foi Roberto quem a pegou primeiro, puxando-a para a cama, envolvendo-a nos cobertores. Marina acendeu todas as luzes e foi até o quarto de Alice para buscar seu cobertor favorito. E foi quando ela viu. Quando puxou as cobertas da cama de Alice, viu as marcas. Dezenas delas, marcas de mãos pequenas e grandes, impressas na pele clara de Alice como hematomas pálidos. Marcas geladas ao toque, que pareciam sugar o calor de qualquer coisa que as tocasse. Nos braços, nas pernas, no pescoço. Por todo o corpo da pequena Alice, marcas de mãos que não eram deste mundo, mãos que haviam tentado levá-la para algum lugar de onde não se volta. Marina gritou, e Roberto veio correndo. Quando viu as marcas, seu rosto perdeu toda a cor. Eles olharam para Alice, que os observava com olhos enormes, e disseram simultaneamente: "Nós vamos embora. Agora." Não esperaram o amanhecer. Jogaram algumas roupas em malas. Pegaram apenas o essencial. Roberto carregou Alice para o carro enquanto Marina trancava a casa pela última vez. Quando se virou para olhar a fachada, viu algo na janela do segundo andar. Uma silhueta alta, vestida de escuro, imóvel, observando-os partir. Ao lado dela, menor, a sombra do que parecia ser uma criança. Ambas apenas observando, silenciosas, enquanto a família fugia para a noite. Foram para um hotel, depois para a casa dos pais de Roberto. Nunca mais voltaram à Rua das Acácias. Roberto enviou uma empresa de mudanças para retirar seus pertences, mas pediu que descartassem os móveis que haviam sido da bisavó. Não queria nada daquela casa em sua nova vida. As marcas no corpo de Alice desapareceram gradualmente ao longo de 2 semanas, mas as cicatrizes emocionais levariam mais tempo para curar. Alice fez terapia por meses. Gradualmente, começou a falar sobre o que havia acontecido, sobre a menina que dizia estar sozinha, sobre a senhora de vestido preto que prometia que elas seriam amigas para sempre. A terapeuta, especialista em traumas infantis, trabalhou pacientemente para ajudar Alice a processar a experiência, a entender que estava segura agora, que ninguém a levaria embora. A casa na Rua das Acácias permaneceu vazia por quase 2 anos após sua partida. O proprietário tentou alugá-la várias vezes, mas as famílias nunca ficavam por muito tempo. Sempre havia algo. Sempre as crianças começavam a ter pesadelos, a falar sobre amigos invisíveis, a acordar com marcas inexplicáveis na pele. Eventualmente, a casa foi vendida por um preço bem abaixo do mercado para um homem solteiro, sem filhos, que disse não se importar com histórias antigas. Marina às vezes ainda sonha com aquela casa. Sonha que está de volta ao quarto do segundo andar, e que pode ouvir a risada de uma criança vinda das paredes. Sonha com uma mulher de vestido preto que nunca parou de procurar por sua filha, que nunca aceitou a separação imposta pela morte. E nesses sonhos, Marina acorda suando frio, vai até o quarto de Alice apenas para ter certeza de que ela ainda está lá, respirando tranquilamente, segura em sua cama. Alice cresceu. Tem 9 anos agora, vai bem na escola, tem amigos reais que vêm brincar em sua casa. Mas às vezes, quando passa por uma casa antiga com janelas altas e paredes que parecem guardar segredos, ela acelera o passo. E às vezes, nas noites mais frias, acorda com a sensação de mãos geladas tocando seu rosto, e corre para o quarto dos pais, que sempre a recebem de braços abertos, lembrando-a de que está segura, que ninguém a levará embora. A casa na Rua das Acácias ainda está lá. As roseiras no jardim cresceram selvagens, cobrindo parte da fachada. À noite, dizem os vizinhos mais antigos, às vezes se vê uma luz no quarto do segundo andar, piscando como se alguém estivesse andando com uma vela.
E aqueles que passam pela calçada tarde da noite juram que podem ouvir, muito suavemente, o som de uma mulher chorando e uma criança rindo, ecos de um passado que se recusa a se tornar memória, de um amor que se tornou prisão, de duas almas eternamente presas entre o que foi e o que nunca mais poderá ser. Porque algumas perdas são grandes demais para serem aceitas. Algumas dores se recusam a cicatrizar. E algumas casas guardam não apenas histórias, mas fragmentos de vidas que continuam se repetindo, presas em um loop eterno de busca e desespero. A senhora de vestido preto nunca encontrou o que procurava, nunca conseguiu trazer de volta o que havia perdido. E assim continua, noite após noite, procurando entre as crianças vivas aquela que possa substituir sua filha morta há tanto tempo, oferecendo amizade mas buscando aprisionamento, prometendo companhia mas trazendo apenas o frio da morte. E Marina, Roberto e Alice seguem suas vidas, gratos por terem escapado, mas sempre conscientes de que houve um momento em que estiveram tão perto de perder tudo. Eles aprenderam que o amor pode se tornar obsessão, que o luto pode se transformar em algo escuro e perigoso, e que algumas portas, uma vez abertas, são muito difíceis de fechar. A família permaneceu unida, fortalecida pela provação, mas também marcada por ela de maneiras que só eles podem entender completamente. Anos depois, quando Alice for adulta, ela contará sua história apenas para aqueles em quem mais confia. E quando fizer, verá o ceticismo nos olhos de alguns, mas também o reconhecimento nos olhos de outros, aqueles que também tiveram seus encontros com o inexplicável, com as coisas que existem nas sombras entre nosso mundo e o próximo. E ela sempre terminará sua história com um aviso: cuidado com as casas antigas, cuidado com as crianças que falam sobre amigos que ninguém mais pode ver, e cuidado, sempre cuidado, com senhoras de vestido preto que aparecem onde não deveriam estar, trazendo consigo o frio da morte e a promessa sussurrada de uma companhia eterna. Mas a história não terminou quando Alice cresceu. Não terminou quando ela se tornou adolescente, depois jovem adulta, construindo sua própria vida longe daquela experiência terrível da infância. Porque algumas conexões, uma vez estabelecidas, são impossíveis de quebrar completamente. Algumas presenças deixam marcas que vão além da pele, que se enraizam na alma de maneiras que nem o tempo consegue apagar totalmente. Alice tinha 23 anos quando aconteceu novamente. Estava na universidade, cursando psicologia, talvez não por coincidência, talvez como uma forma de entender o que havia vivido, de dar sentido ao inexplicável. Morava em um pequeno apartamento perto do campus. Dividia o espaço com uma colega de turma chamada Júlia. Era uma vida normal, comum, cheia das preocupações típicas de uma jovem universitária. Provas, trabalhos, relacionamentos, planos para o futuro. Foi numa noite de outubro, quando o frio começava a apertar e as folhas caíam das árvores transformando as calçadas em tapetes dourados e marrons, que Alice acordou com aquela sensação familiar. O frio. Aquele frio específico que não vinha do ar, mas de algo mais profundo, mais antigo. Ela abriu os olhos na escuridão de seu quarto e soube, antes mesmo de ver, que não estava sozinha. No canto do quarto, perto da porta, estava a silhueta. Alta, vestida de preto, exatamente como Alice se lembrava de tantos anos atrás. Mas agora estava mais nítida, mais sólida, como se o tempo tivesse lhe dado força em vez de enfraquecê-la. E Alice entendeu naquele momento algo terrível. A senhora do vestido preto nunca havia realmente partido. Ela apenas havia esperado. Esperado que Alice crescesse, que se afastasse da proteção constante dos pais, que ficasse vulnerável novamente. Alice queria gritar, queria correr, mas seu corpo estava paralisado, preso entre o sono e a vigília, entre o medo e a memória. A figura começou a se mover, deslizando mais do que andando, aproximando-se da cama. E pela primeira vez em todos aqueles anos, Alice ouviu sua voz. Não era uma voz alta ou assustadora. Era gentil, quase maternal, carregada de uma tristeza tão profunda que parecia ter peso físico. Você cresceu tanto, a voz sussurrou, e havia nela uma mistura de admiração e melancolia. Eu esperei por você. Sempre soube que nos encontraríamos novamente. Você a conheceu, sabe? Minha Helena. Vocês brincaram juntas. Ela gostava de você. Ainda gosta. Alice forçou sua voz a funcionar, cada palavra saindo com dificuldade de sua garganta apertada. Eu era apenas uma criança. Você quase me matou. Por favor,
Me deixe em paz. A figura parou ao pé da cama. E pela primeira vez Alice pôde ver seu rosto com clareza. Era bonito, teria sido bonito em vida, mas agora estava marcado por uma dor que transcendia a morte. Seus olhos eram profundos e escuros, oceanos de tristeza infinita, e quando olhava para Alice, havia neles algo que era simultaneamente amor e fome. Matar. A voz soou genuinamente confusa. Eu nunca quis matar você, querida. Eu queria que você ficasse. Que conhecesse minha filha. Que fosse amiga dela. Ela está tão sozinha aqui. Tão sozinha comigo. Uma criança precisa de outras crianças, não é mesmo? Mas você foi embora. Todos sempre vão embora. E Helena continua sozinha, década após década, esperando por alguém que fique. Eu não posso ficar, Alice sussurrou, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto. Eu estou viva. Tenho uma vida, uma família, sonhos. Eu sinto muito pela sua filha, sinto muito por você, mas não posso ser o que você quer que eu seja. A figura inclinou a cabeça, estudando Alice com aqueles olhos impossíveis. Mas você sente, não sente? A conexão. Ela nunca realmente se rompeu. Uma parte de você ainda está conosco, ainda está naquela casa. Eu posso sentir. Você pode sentir também, eu sei que pode. Nas noites frias, quando está sozinha, você nos sente observando. Você ouve nossa casa respirar em seus sonhos. E Alice percebeu com horror que era verdade. Havia uma parte dela, pequena mas persistente, que nunca havia realmente deixado aquela casa, que ainda estava presa no quarto do segundo andar, brincando com uma amiga invisível, ouvindo promessas sussurradas na escuridão. Uma parte dela que permanecia uma criança de 5 anos, assustada e fascinada ao mesmo tempo, incapaz de escapar completamente. O que você quer de mim? Alice perguntou finalmente, sua voz quebrando. A senhora de vestido preto estendeu uma mão, pálida e translúcida na escuridão. Volte, disse simplesmente. Volte para casa. Visite-nos. Deixe Helena saber que não foi esquecida, que alguém além de mim ainda se lembra dela. Deixe-a saber que poderia ter tido uma amiga, se ao menos você tivesse ficado. E talvez, apenas talvez, se você fizer isso, eu possa finalmente deixar vocês duas irem. Deixar Helena seguir em frente. Deixar você viver sem essa sombra sobre sua alma. Alice olhou para aquela mão estendida, e por um momento terrível, quis pegá-la. Quis voltar àquela casa, quis entender, quis talvez até ajudar. Mas então lembrou-se das marcas em sua pele, do terror nos olhos de seus pais, de noites intermináveis de pesadelos. E soube que era uma armadilha, talvez até uma armadilha sincera, mas uma armadilha mesmo assim. Não, Alice disse, com mais força do que esperava ter. Eu não vou. Mas vou fazer algo por você, por Helena. Vou procurar ajuda. Vou falar com pessoas que entendem dessas coisas, que podem talvez ajudar sua filha a encontrar paz de verdade, não a falsa paz de ficar presa com você por toda a eternidade. Você diz que a ama, mas o amor verdadeiro liberta, não aprisiona. A figura recuou como se tivesse sido atingida. Por um momento, seu rosto se contorceu em raiva, e Alice viu relâmpagos de algo escuro e perigoso naqueles olhos. Mas então a raiva se desfez em desespero, em uma dor tão profunda que Alice quase não conseguia suportar testemunhar. Você não entende, a senhora sussurrou, sua forma começando a desvanecer. Você não entende o que é perder um filho. O que é ser deixada sozinha com sua dor. Eu não a estou prendendo. Estou a protegendo. Do que existe além. Do esquecimento. Do nada. E então ela se foi, dissolvendo-se na escuridão como fumaça, deixando apenas o cheiro de flores velhas e o frio persistente no ar. Alice ficou ali, tremendo, por horas, até que a primeira luz da manhã começou a entrar pela janela. Só então conseguiu se mover, ligar para seus pais, contar o que havia acontecido. Marina e Roberto chegaram antes do meio-dia, rostos marcados pela preocupação e pelo medo renovado. Eles sabiam que aquilo nunca havia realmente terminado, mas haviam esperado, rezado, que talvez com o tempo, com a distância, as coisas melhorassem. Mas algumas histórias não têm finais simples. Algumas conexões não podem ser cortadas com mudanças de endereço ou passagem de anos. Alice cumpriu sua promessa. Procurou o Padre Augusto,
que agora era um homem velho mas ainda lúcido, ainda dedicado a ajudar almas perdidas. Contou-lhe sobre o encontro, sobre as palavras da senhora de vestido preto. O padre ouviu em silêncio, seu rosto grave, e quando Alice terminou, ele suspirou profundamente. A casa ainda está de pé? Ele perguntou, e Alice confirmou que sim. Então precisamos terminar o que começamos anos atrás. Mas desta vez, você precisa estar lá. Você é a ligação. Sem você, elas não ouvirão. Sem você, não há esperança de libertação real. E assim, numa manhã cinzenta de novembro, Alice retornou à Rua das Acácias. A casa parecia menor do que ela se lembrava, mais deteriorada, com tinta descascando e janelas sujas. O jardim estava selvagem, as roseiras haviam crescido descontroladamente, espinhos alcançando a calçada como dedos famintos. Mas era a mesma casa. Alice podia sentir isso em seus ossos, no frio que subia por sua espinha mesmo antes de cruzar o portão. Padre Augusto estava lá, junto com Marina e Roberto, que se recusaram a deixá-la fazer aquilo sozinha. Entraram juntos, a porta velha rangendo em suas dobradiças enferrujadas. O interior estava vazio, empoeirado, abandonado, mas Alice podia sentir a presença. Podia sentir que estavam sendo observados desde o momento em que pisaram no chão gasto da sala. Subiram as escadas, cada degrau gemendo sob seus pés, até chegarem ao quarto do segundo andar. A porta estava entreaberta, e quando a empurraram completamente, viram que era o único cômodo que não parecia abandonado. Havia brinquedos ali, velhos e empoeirados mas organizados com cuidado. Uma boneca de porcelana sentada numa cadeira pequena. Um conjunto de chá disposto como se esperasse convidados. Padre Augusto começou suas orações, sua voz ecoando no quarto vazio. Alice ficou no centro, de olhos fechados, permitindo-se sentir a presença que havia assombrado sua infância e agora sua vida adulta. E então, devagar, elas apareceram. Primeiro Helena, uma menininha de cabelos escuros, não mais velha do que Alice havia sido quando se conheceram, sorrindo timidamente. E atrás dela, a senhora de vestido preto, sua mão no ombro da filha, protetora e possessiva ao mesmo tempo. Alice abriu os olhos e as viu claramente, mais claramente do que nunca. Não eram monstros. Eram apenas uma mãe e uma filha, presas por um amor que havia se tornado correntes. E Alice, com uma compaixão que não sabia que possuía, falou com elas. Falou sobre como o amor verdadeiro significa deixar ir. Sobre como segurar alguém por medo de perdê-lo é a forma mais dolorosa de perda. Falou sobre luz e paz e sobre como a morte não é o fim, mas uma transição. E pediu à senhora que fosse corajosa o suficiente para dar a Helena o que ela realmente precisava: liberdade para seguir seu caminho, para encontrar o que existia além deste mundo de sombras e memórias. A senhora de vestido preto olhou para Alice por um longo momento, e então para sua filha. E pela primeira vez em décadas, talvez pela primeira vez desde a morte de Helena, ela realmente viu sua filha. Viu não a criança que queria preservar em âmbar, mas a alma que merecia paz, que merecia mais do que uma eternidade presa num quarto empoeirado com apenas a dor de sua mãe como companhia. Eu tenho tanto medo, a senhora sussurrou, e sua voz estava quebrada, humana de uma forma que não havia sido antes. Medo de estar sozinha. Medo de que se ela for, não haverá mais nada. Que eu me tornarei nada. Você não será nada, Alice disse gentilmente. Você será livre. Ambas serão. Livre para ser o que vier depois. Livre da dor. Livre do passado. E então, algo extraordinário aconteceu. Helena olhou para sua mãe e falou com uma voz que era clara como sino de cristal. Está tudo bem, mamãe. Eu não tenho medo. E você não precisa ter também. Podemos ir juntas. Podemos finalmente descansar. A senhora de vestido preto ajoelhou-se diante de sua filha, abraçou-a pela primeira vez em décadas, talvez pela primeira vez desde que Helena havia morrido. E enquanto Padre Augusto continuava suas orações, enquanto Marina e Roberto seguravam as mãos de Alice, a luz começou a preencher o quarto. Uma luz suave, dourada, quente de uma forma que nenhuma luz física poderia ser. Mãe e filha se levantaram, ainda de mãos dadas, e caminharam em direção àquela luz. Helena se virou uma última vez, acenou para Alice com um sorriso radiante, um sorriso de criança finalmente livre.
E a senhora de vestido preto, no momento antes de desaparecer completamente, sussurrou um obrigada que Alice sentiu mais do que ouviu. E então elas se foram. A luz desapareceu. O quarto estava apenas vazio, verdadeiramente vazio, pela primeira vez em décadas. O frio se dissipou. A sensação de peso, de tristeza permeando cada molécula do ar, simplesmente não estava mais lá. A casa era apenas uma casa, velha e deteriorada, mas finalmente em paz. Alice saiu daquela casa pela última vez, sabendo que nunca mais voltaria, mas também sabendo que nunca mais precisaria. A conexão estava rompida. A sombra sobre sua alma havia se dissipado. Ela estava, finalmente, completamente livre. E onde quer que estivessem agora, Helena e sua mãe também estavam livres, juntas não em prisão, mas em paz, seguindo finalmente para onde deveriam ter ido tantos anos atrás. A casa na Rua das Acácias foi demolida 6 meses depois. Construíram um pequeno parque no terreno, com árvores jovens e bancos onde crianças brincam nas tardes ensolaradas. E se às vezes, nas noites mais frias, alguém jura ver 2 silhuetas caminhando entre as árvores, de mãos dadas, sorrindo, ninguém sente medo. Porque não são sombras de tristeza ou desespero. São apenas ecos de amor finalmente transformado em libertação, de almas que encontraram seu caminho para casa.